maior o meu vínculo de amor com aquela pessoa que eu tinha com aquela pessoa, maior vai ser o meu sofrimento. Então, a carga, a intensidade emocional da tristeza, ela vai ser a mesma intensidade emocional do amor que eu tinha para com aquela pessoa. Mas, por outro lado, também, eu vou me recuperar mais fácil desse processo de luto, porque vai ser justamente o amor que eu tinha por aquela pessoa que vai alimentar a minha vida a partir de agora. Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito do luto. Antes de mais nada, se você hoje está passando por um processo de luto, eu sinto muito. Perder alguém que amamos ou passar por uma situação de perda é uma das experiências mais sofridas, mais dolorosas que existe na vida. Nesse vídeo, nós vamos abordar as 5 fases do luto, que são movimentos psicoemocionais que foram propostos pela psiquiatra suíça-americana Elizabeth Kubler-Ross. Ela pôde observar que alguns movimentos psicoemocionais eram comuns de pacientes que estavam passando por essa fase de passagem, de morte. Então, e depois também, ela pôde observar que esses movimentos emocionais, essas fases que ela propôs, 5 fases emocionais, ela também pode ser atrelado a pessoas que também estão passando por um luto pela perda de um ente querido. E nós também podemos ali expandir todo esse conhecimento para aquelas fases emocionais que acontecem conosco quando a gente perde algo significativo. E aí pode ser a perda de um ente querido, pode ser a perda da própria saúde, ou pode ser a perda de um trabalho que para nós era muito significativo, ou pode ser o término de um relacionamento, enfim. Então todos são processos de luto e todos podem estar atrelados aí a esses 5 movimentos, essas 5 fases emocionais, psicoemocionais. É importante a gente entender também que nem todo mundo vive as 5 fases. As 5 fases que serão abordadas aqui, elas não necessariamente elas estão em ordem de progressão. Alguns podem viver essas fases em momentos diferentes, com tempos diferentes, ou então retroceder a uma fase anterior, porque cada um de nós lida com o luto, lida com os términos, com as finalizações da vida de uma forma muito particular. Cada um de nós vai lidar com o luto de acordo com os recursos emocionais que tem. Então é importante a gente também trazer a consciência de que eu preciso respeitar o luto do outro, porque o luto do outro é de acordo com as características do outro, é de acordo com a visão de mundo do outro, é de acordo com os recursos emocionais que o outro tem para lidar com aquela situação naquele momento, e do mesmo jeito ocorre comigo. Então o luto ele é diferente para cada um de nós, tá? Então nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre essas 5 fases. A primeira fase, pessoal, que foi proposto por esta pesquisadora, por essa psiquiatra, é a fase da negação. A fase da negação é aquela fase onde ocorre uma negação do nosso psiquismo em relação ao ocorrido. E aí esse ocorrido pode ser a perda de um ente querido, pode ser uma questão de saúde. Então essa fase da negação é como se fosse um choque inicial. Então quando a pessoa ela recebe aquela notícia que leva a ela aquela perda de algo significativo na vida dela ou de alguém significativo, a primeira resposta que essa pessoa tende a dar, e aí pode ser uma resposta automática, pode ser uma resposta até inconsciente, mas essa primeira resposta ela visa proteger o psiquismo, porque o psiquismo daquela pessoa naquele momento ele pode não suportar essa realidade. Então a primeira fase é a fase da negação, é aquela pessoa que ela não acredita que aquele evento ocorreu. E os sentimentos comuns que podem acontecer, que podem ocorrer nessa fase, é de um entorpecimento. É como se fosse uma anestesia emocional. E isso é um mecanismo de defesa do psiquismo. É um momento onde o psiquismo, ele se defende daquela informação inicial, daquele choque inicial, para dar tempo daquela mensagem ou daquela informação ser digerido aos poucos. Então, essa negação inicial é como se fosse até uma própria resposta do nosso psiquismo para dar tempo da gente assimilar aquela informação. Do contrário, nós poderíamos enlouquecer com aquela informação. É um choque inicial muito grande. Então, os sentimentos muito comuns nessa fase inicial é como se fosse uma anestesia emocional. A pessoa simplesmente ela recusa aquela informação. Ela não acredita. É como, por exemplo, uma mãe que ela pode perder o filho e do início ela não aceita isso. Ela está naquele fase de negação. Então, ela vai e arruma o quarto do filho porque ela acha, né, ela tem a esperança que o filho vai entrar pela porta a qualquer momento.
Então, eu vou dar um exemplo aqui dessa fase de negação que aconteceu comigo no passado. Para quem não sabe, eu já fui no passado, em 2021, se não me engano. Em 2021, eu fui diagnosticada com câncer de mama. E na época apareceu só um nódulo e eu fiz o ultrassom ali na época, a médica falou assim que era uma bolha, era um cisto, que eu podia tirar o cisto, e aí tudo bem, aí eu marquei a cirurgia, enfim, então eu estava lá, eu lembro que eu estava sentada para fazer a cirurgia, já quase na sala de cirurgia, e aí tinha uma senhora do meu lado e eu estava do lado dela. E aí o meu nódulo, a princípio, era um cisto. A médica tinha falado que era um cisto, então para mim, na minha cabeça, era um cisto mesmo. E a senhora do meu lado, a gente estava conversando com ela, eu estava conversando com ela, ela ia fazer a cirurgia na minha frente, e a gente estava conversando sobre os casos, tudo, e o caso dela era o câncer maligno, já ia ser a segunda cirurgia que ela estava fazendo, e eu estava conversando com ela tudo. Aí ela perguntou, o seu é câncer? Eu falei assim, não, o meu é um nódulo, é um cisto, apenas um cisto. Aí tá, aí ela foi pra cirurgia dela e depois eu fui pra minha. Depois, passou um tempo, acho que uma semana mais ou menos, a biópsia ficou pronta. Eu não lembro se foi uma semana, não sei, mas a biópsia ficou pronta. Quando eu abri o exame da biópsia do nódulo, tava lá carcinoma maligno. Na minha mente, na hora que eu abri aquele exame, me veio essa fase da negação, da recusa. Falei, esse exame não é meu. Confundiram o meu nódulo com o nódulo daquela senhora. E aí eu fiquei na minha cabeça. E aí eu fiquei pensando, como eu vou provar para eles que esse exame não é meu? E eu lembro que eu fiquei uma semana nessa fase de negação. E ainda falei com a minha mãe, mãe, esse exame não é meu. A senhora do meu lado estava lá e ela falou que o dela era nódulo maligno mesmo. O meu, a médica tinha falado que era só um cisto. E agora como é que eu vou provar que esse exame não é meu? E eu fiquei uma semana nessa fase de negação. E aí depois, passou ali uma semana, é como se o meu psiquismo tivesse feito isso para me defender daquela informação que para mim, naquele momento, era muito cruel. Eu com 38 anos, com câncer maligno, aquela informação inicial era muito cruel para mim. Então, meu psiquismo, ele deu um jeito de negar aquela informação, de me fazer com que eu me anestesiasse emocionalmente. E aqui pra mim, eu tava numa fase de incredibilidade, né? Incredulidade. Eu não tava acreditando que aquilo era meu. E eu passei uma semana digerindo aquela informação, e depois... Pronto, eu aceitei que aquele exame, aquele resultado era meu, e aí daqui pra frente é fazer o tratamento, é fazer a segunda cirurgia, enfim, mas eu trouxe esse exemplo meu só para vocês entenderem que essa fase de negação, ela é muito comum, ela é essa fase inicial do choque, e aí pode ser essa fase inicial do choque, tanto da perda de um ente querido, que a gente não acredita que a pessoa partiu, acredita que ela vai chegar a qualquer momento, que ela vai me ligar a qualquer momento, tá? E aí pode ser relacionada à finalização de um relacionamento também. Às vezes o relacionamento termina e a pessoa não acredita que o relacionamento de fato terminou. A pessoa acredita, não, fulano de tal só tá dando um tempo, ele só tá com a cabeça, ele ou ela, só está com a cabeça confusa, isso é só um tempo. Então no início ali a gente tende, é normal essa negação daquele fato. Principalmente quando aquilo que se perde era algo extremamente importante para nós. Então, essa negação, ela é a fase 1 aqui, quando a gente está falando aqui dessas fases do luto. Essa segunda fase aqui, pessoal, é a fase da raiva. Vamos lembrar também que eu estou falando aqui na sequência, mas nem todas as pessoas passam pelo luto seguindo essa sequência e nem todas as pessoas passam por todas essas fases do luto. Como eu disse, cada um vai lidar com o luto, com os recursos emocionais que tem. Algumas fases podem ser mais intensas para uma pessoa, outras fases podem ser menos intensa, enfim, então cada um vai lidar aí conforme a natureza emocional que tem naquele momento ali para lidar com aquele evento. Essa segunda fase aqui é a fase da raiva. A fase da raiva é uma fase de indignação. É quando a realidade ela começa a se impor. Ou seja, não tem como mais eu negar aquela situação. Eu já passei da fase da negação. Agora a realidade da perda começa a se impor para mim. Agora eu entendo. É como se fosse a ficha caiu, eu entendi essa perda. E aí, a primeira reação nesse sentido, ela pode, a partir do momento que a pessoa entende que algo se foi, então, esse primeiro momento que tem, quando eu entendi que algo aconteceu, é a raiva. A pessoa fica indignada. E aí, claro que a raiva, o quão eu vou ficar nessa fase de raiva e quão intenso vai ser essa fase da raiva, vai depender das circunstâncias que aquilo ocorreu. Então, algumas pessoas podem ficar com raiva do médico, por exemplo,
E aí pode ter sido, algumas pessoas podem entender como se foi uma negligência médica, ou foi um erro médico que levou à morte do meu ente querido, ou foi por causa disso, por causa daquilo outro, ou então uma raiva de Deus, da vida, por que isso está acontecendo comigo, porque é justo comigo, ou porque é justo com fulano de tal. Então, nesse momento da raiva, é um momento de indignação, porque não tem respostas. É como se a pessoa quisesse encontrar respostas de uma coisa, de uma situação que muitas das vezes não tem. Né? Por quê? Por que comigo? Por que com fulano de tal? Por que fulano de tal partiu? Por que fulano de tal terminou comigo meu relacionamento? Por que eu fiquei doente? Então tem coisas que não têm respostas de imediato. E essa raiva, essa explosão de raiva é uma emoção muito natural. É uma emoção de indignação. É quando eu começo a entender que eu não tenho como recusar mais essa realidade. Agora para mim ela é um fato. E eu posso ficar indignado das circunstâncias, por que aquilo aconteceu, tá? E aí, como eu disse, cada um de nós, a depender de quais foram as circunstâncias da situação, pode ficar mais tempo na raiva, menos tempo na raiva, tá? Então vai depender. A fase 3 aqui, pessoal, é a fase da negociação. Essa fase é quando a gente tenta negociar com a vida, negociar com Deus, negociar com a nossa mente. É quando a gente tenta encontrar cenários alternativos para que isso não tenha acontecido. Então é uma forma, essa fase da negociação é uma forma de tentar protelar a aceitação. Tá? Que a aceitação vai ser lá na 5ª fase. Então, eu não aceito ainda. Eu já passei por aquela fase da raiva, eu ainda não aceito isso que aconteceu e eu fico tentando criar na minha cabeça, na minha mente, cenários que poderiam me dar um resultado diferente. É como se a mente quisesse recuperar o controle da situação. O controle de algo que é incontrolável. Então, por exemplo, vamos supor que eu recebi um diagnóstico de uma doença. E aí, nessa fase da negociação, primeiro, os sentimentos comuns dessa fase da negociação pode ser um sentimento de remorso, pode ser um sentimento de culpa. Por exemplo, meu Deus, não cuidei da minha saúde e agora eu tô com essa doença. E aí, a mente, ela vai criando cenários que possam trazer para mim uma sensação de que eu estou no controle da situação. Então, eu posso criar cenários assim, e se eu cuidar da minha saúde agora? E se agora eu passar a me alimentar melhor? E se agora eu fizer o tratamento, a cirurgia, tudo direitinho? E se agora eu parar de fumar? E se agora eu parar de beber? Então a mente, ela fica tentando criar cenários, possibilidades, para me trazer a sensação de que eu estou no controle da minha vida, da situação em si, tá? Se é uma relação com uma outra pessoa, né, a perda de um ente querido, a mente, ela cria cenários no sentido, e se eu tivesse levado fulano de tal no médico antes? Será que ele teria partido? E se eu tivesse tido mais paciência com aquela pessoa? E se eu tivesse insistido mais com ela ou com ele? Ele teria ido no médico antes. E se eu tivesse feito tal coisa? Então, nessa fase da negociação, a mente fica tentando, e se eu tivesse? E se eu fizer isso agora? Entende? Então é muito comum sentimentos como remorso, por exemplo, nessa fase. Poxa, a 4ª fase agora, pessoal, é a fase da depressão. É a fase mais sofrida e triste do luto, porque é quando a perda do ente querido ou de uma situação específica, ela já se torna inegável. Não tem mais como negar, não tem mais como o psiquismo negar a perda daquela situação ou daquela pessoa. Então, é uma fase que ela é marcada por uma grande tristeza, lágrimas, a pessoa tende a chorar muito nessa fase, e lágrimas inesperadas. Então a pessoa às vezes ela está bem, conversando, ela começa a falar da situação, ela começa a chorar. Então é uma fase muito natural, inclusive o luto é saudável que a gente sinta tristeza. A tristeza é uma emoção humana e, obviamente, se você perdeu um ente querido, se você perdeu um trabalho significativo, se você perdeu um animal de estimação, se você terminou um relacionamento, se você, de repente, teve um laudo de saúde, de alguma doença, é natural que você sinta tristeza. O que não é natural é que você não sinta tristeza. Mas chorar e sentir essa dor é muito natural, tá? Então, nessa 4ª fase aqui, é a fase mais sofrida que tem da fase do luto. E aí, cada um de nós vai passar por um tempo diferenciado nessa fase, a depender do que nós perdemos e do vínculo emocional que eu tinha com aquela pessoa. E uma vez eu escutei uma frase, pessoal, mas é uma frase muito verdadeira, que o preço do amor é o luto. Só sofre quem ama.
você só vai sofrer com a perda de um ente querido se você o amou de fato. E aí é importante a gente entender que quanto maior o meu vínculo de amor com aquela pessoa que eu tinha com aquela pessoa, maior vai ser o meu sofrimento. Então, a carga, a intensidade emocional da tristeza, ela vai ser a mesma intensidade emocional do amor que eu tinha para com aquela pessoa. Mas, por outro lado, também, eu vou me recuperar mais fácil desse processo de luto, porque vai ser justamente o amor que eu tinha por aquela pessoa que vai alimentar a minha vida a partir de agora. E parece uma dualidade, mas não. Quanto maior o amor que eu tinha por algo ou por alguém, maior vai ser o meu sofrimento nessa fase. A minha tristeza vai ser avassaladora. Mas, em compensação, eu vou me recuperar muito mais rápido, porque esse amor que vai alimentar a minha alma a partir de agora. Freud falava que no processo de luto ocorre todo um processo de desligamento libidinal, ou seja, a pessoa ela desliga, ela desconecta a energia libidinal, a energia afetiva daquela pessoa que partiu e direciona essa energia afetiva para outras conexões ou outras áreas da vida, outros projetos de vida. Se isso não acontece, ocorre o que nós chamamos de anedonia, que é a depressão mesmo. A pessoa ela perde a vontade de viver, ela perde o sentido da vida. Então ele falava que o luto saudável é o luto onde a pessoa ela consegue fazer essa transferência, tira a energia afetiva da pessoa que partiu e direciona essa energia afetiva para outros projetos, outras situações, outras conexões. Isso não quer dizer esquecer a pessoa amada. Isso quer dizer aprender a viver com a pessoa amada agora dentro de nós, porque a pessoa ela deixa de existir. Então eu preciso tirar a energia afetiva que eu colocava no externo e eu coloco no interno, porque agora aquela pessoa ela passa a viver de outra forma. Agora aquela pessoa ela passa a viver dentro de mim. É um ato simbólico de desligar aquela conexão e agora passar a viver com aquela pessoa dentro de mim, nas minhas memórias, nas minhas histórias. E isso não quer dizer, como eu disse, esquecer a pessoa amada. É saber direcionar aquela energia afetiva para outras direções, de modo a honrar a presença daquela pessoa que agora vive dentro de mim. Então é muito comum, por exemplo, mães que perderam filhos de causas relacionadas à doença, ou acidente, ou algum outro tipo de causa, e essas pessoas, os pais, abraçarem uma causa social muito relacionada com a perda do filho, com a perda daquela pessoa amada. Então é muito comum pais começarem a abraçar causas sociais relacionadas a doenças raras, por exemplo, caso seu filho tenha falecido com alguma doença rara, ou com câncer, enfim. Então tem várias causas, vários exemplos que nós podemos ver aí na sociedade, e é muito comum esse momento de desligamento, de retirada dessa energia afetiva daquela pessoa amada e direciona aquela energia afetiva para uma outra situação. Então, o amor que eu tinha por aquela pessoa continua existindo dentro de mim. Mas eu pego aquela energia que estava focada na presença externa da pessoa e eu foco em uma outra situação. E aquilo alimenta a minha vida, aquilo me dá energia para continuar vivendo, tá? Então, isso é um processo muito natural. Santo Agostinho falava também que a morte não destrói o amor, porque o amor é espiritual. A morte só destrói o que é físico. Então, a partida do nosso ente querido não destrói o amor que eu tinha por aquela pessoa. Eu vou continuar amando aquela pessoa, só que agora a presença daquela pessoa é algo simbólico dentro de mim. Eu vou amar aquela pessoa nas minhas memórias, eu vou amar aquela pessoa nas histórias que nós vivemos juntos. Então, eu continuo amando aquela pessoa, porque de acordo com Santo Agostinho, o amor é espiritual e a morte não destrói o que é espiritual, só o que é material. Então, essa pessoa continua viva dentro de mim. O que eu vou fazer agora é desassociar essa energia afetiva que era jogada para o externo, na presença física daquela pessoa, e agora eu vou pegar essa energia afetiva e vou direcionar para outros projetos, outras conexões, outras situações, mas aquela pessoa continua viva dentro de mim, porque a morte não destrói o amor.
A quinta fase aqui, pessoal, é a fase da aceitação. Então é um momento onde eu aceito tudo aquilo, eu já passei pelo sofrimento, eu já passei ou não pelas fases anteriores e agora eu aceito. E aceitar não quer dizer que eu vou ficar super feliz agora, não. É aceitar, é se dar a chance de continuar vivendo agora com a presença daquela pessoa dentro de você. Então tem um ato simbólico, essa pessoa que antes existia no lado externo passa a existir simbolicamente dentro de mim em harmonia. Então isso não me causa mais dor, mais sofrimento, tá? Então eu consigo falar da pessoa, falar da situação sem desabar, sem grande tristeza. Então é um momento onde eu aceito a situação como foi e eu consigo levar a minha vida agora em paz. Eu me permito seguir em frente com as memórias daquela pessoa, com o amor que eu sinto por ela. Então é uma saudade leve, não é algo mais que pesa, não é algo mais que está relacionado a raiva ou uma depressão. Mas é claro, né, pessoal, como eu disse, as fases do luto são movimentos emocionais. Eu posso hoje acordar na aceitação e dormir com raiva. Então, como eu disse, vai depender de cada caso, vai depender do momento emocional de cada um, tá? Então vai depender de muitos casos. Mas aqui, a fase da aceitação é a fase de seguir a vida com mais leveza. Aceitar aquilo que aconteceu, passar a viver com harmonia, de uma maneira integrada. Você integra aquela pessoa na sua memória, no seu eu interior. Então você começa a viver a sua vida de uma maneira leve e lembrando daquela pessoa e honrando aquela pessoa no seu dia a dia. Então, por exemplo, vamos supor uma pessoa que ficou viúva. E aí essa pessoa ela vai viajar. E aí ela vê um lugar bonito e fala, nossa, fulano de tal ia gostar desse lugar, nossa, gostava tanto desse lugar, mas isso não te dá mais tristeza. É como se você estivesse honrando a memória daquela pessoa que se foi nas suas vivências. E aí você pode rir, nossa, fulano de tal adorava essa comida. Ai, vou fazer esse prato hoje, fulano de tal adorava. E aí acontece alguma coisa, você lembra da pessoa, você fala, nossa, eu tenho uma amiga que eu perdi ela, nós estudávamos juntas, fazíamos faculdade, doutorado em química, e ela faleceu, a morte dela para mim foi muito trágica, porque ela faleceu praticamente na minha frente, infartou com 38 anos. Então aquilo ali para mim foi uma fase terrível da minha vida. Então eu passei por todas essas fases de luto aí, e principalmente para a fase da raiva, porque eu tinha muita raiva da situação, das circunstâncias que levaram a essa situação. Então eu passei muito tempo na fase da raiva. E aí depois, na fase agora da aceitação, eu fiquei um bom momento na fase de depressão também, com a perda dela. Eu não conseguia falar sem estar chorando. Eu fiquei uns bons anos depois da morte dela, sem conseguir falar no nome dela e descrever a situação sem chorar. Então, como eu disse, cada um de nós passa pelas fases de uma maneira diferente, com intensidade diferente, tá? Então, isso é muito diferente. E aí, agora na aceitação, e aí quando eu vejo um bolo de chocolate com ganache, eu lembro dela. Eu falo, nossa, a Lu fazia esse bolo, um bolo assim, igual esse daqui de ganache. Nossa, era tão gostoso. Então, é essa fase da aceitação. Eu consigo agora viver com a memória dela, em paz dentro de mim. Eu honro a lembrança dela. E quando eu vejo alguma coisa que ela gostava, ou que ela fazia, eu falo, nossa, a Lu fazia isso. Entende? Então, essa aceitação, você está honrando a memória daquela pessoa e aquela pessoa, ela vive dentro de você agora de uma maneira muito, muito serena, é algo mais sereno, que te traz paz. Então esse vínculo dentro de você agora é um vínculo que permite você continuar caminhando a sua vida, honrando a memória daquela pessoa, mas é um vínculo muito harmônico, não é uma lembrança que te pesa, que te dói, que te amargura, ou que você tem raiva. Agora, na aceitação, eu aceito isso e o vínculo, o amor continua existindo, mas existe uma paz, existe uma serenidade nesse momento. A filosofia nos fala que a morte, ela nos confronta com a finitude da vida, com a finitude das situações, dos eventos da nossa vida. Então, na verdade, a morte, ela é um convite para que a gente viva com mais presença, valorizando as conexões que estão ao nosso lado, valorizando a nossa vida, os eventos, os momentos da nossa vida, porque todos eles são passageiros. E a morte, ela vem nos confrontar com essa finitude. E aí, vamos lembrar que o sofrimento, o luto, ele é um processo extremamente natural, porque nós amamos. Só passa por um luto quem ama.
E aí, como eu disse, o amor, o luto é o preço do amor. Só sofre, só passa pelo luto quem um dia amou. Mas, gente, eu começo a chorar à toa, sou muito sensível. Mas é justamente esse amor que nos dá força, energia para continuar vivendo e continuar valorizando a nossa vida e valorizando os momentos presentes com as pessoas que estão no nosso lado, porque o fim, a finitude, ela existe para todos nós, e essa fase do luto nos confronta com isso, com essa realidade humana, de que tudo tem um tempo limitado, tudo é finito. E quando a gente entende a finitude das coisas, dos eventos, a gente consegue viver com mais consciência o momento presente, valorizando mais as pessoas que estão ao nosso lado, compartilhando de mais momentos felizes, agradecendo mais, amando mais, dizendo que ama mais vezes. Bom, então é esse o nosso vídeo de hoje. Eu espero que de alguma forma ele tenha sido um aconchego para você neste momento, uma orientação ou algo desta maneira, tá bom? Bom, então é isso, pessoal. Um beijo e eu vejo você no próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário. A sua participação é sempre muito importante e ajuda o canal a continuar crescendo. Bom, então um beijo, eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!